Hoje, 17 de maio, é o Dia Mundial da Hipertensão. Essa data busca conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico preventivo e do tratamento da hipertensão arterial. Somente no Brasil, a doença atinge 38 milhões de pessoas. E a gente conversa a partir de agora com o médico cardiologista Rodrigo Vieira. Boa noite, doutor Rodrigo, seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. Agradeço o convite. Vamos esclarecer as dúvidas dos ouvintes, que é necessário. Vamos embora. Quando uma pessoa, doutor Rodrigo, é considerada hipertensa? Eu vou usar a sua palavra como início, prevenção. Primeiramente, tem todo um histórico para ser considerado uma hipertensão, mas se a gente usar como números, a gente utiliza, sempre tem basicamente que a gente usa o 12, o famoso 12 por 8, que na verdade é 120 por 80. Então, utilizando esse número 120 por 80, tratamos que uma pessoa é considerada hipertensa a grosso modo quando tem valores de hipertensão, valores de números acima de 139 por 89. Isso, claro, pode variar de acordo com o dia, a noite, o que seja, e se o paciente tem alguma doença, alguma comorbidade, como é o caso de diabetes, que é muito comum, mas basicamente vamos dizer quando o paciente tem valores acima de 139 por 89 no decorrer do dia. Isso, é claro, não pode considerar somente uma aferição. Temos que ser pelo menos 2 aferições em consultório. Hipertensão geralmente é silenciosa, mas também existem sintomas relacionados a essa doença, outros sintomas? Vale salientar que a queixa mais comum que a gente recebe no nosso consultório é a dor de cabeça, porém as nossas diretrizes não consideram que a dor de cabeça tem relação com a hipertensão arterial. Mas é muito comum o paciente chegar dizendo que está com náuseas, mal-estar, um desconforto até mesmo respiratório, uma dor de cabeça, que não é bem aquela dor de cabeça que a gente sente quando tem uma cefaleia, um desconforto, um dia quente, vamos dizer assim, alguma coisa do tipo. Ele sempre relata um desconforto na nuca, mas são vários sintomas que normalmente não é o habitual do dia a dia. E o paciente eventualmente pode aferir quando tem um pai, um avô, até um colega de trabalho hipertenso e tem uma aferição. Eu queria deixar uma coisa bem clara, que é muito comum o paciente chegar com aqueles aferidores de pulso, o que não, na verdade, eles não são autorizados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então é sempre bom saber como fazer a forma correta de aferição, que é aquele de braço que a gente encontra até mesmo nas farmácias. Ô, doutor Rodrigo, hipertensão tem fator genético? Quais outras coisas podem contribuir para o desenvolvimento da doença? Primeiramente, o fator genético, como você falou, principalmente em homens, quando você tem parentes de primeiro até segundo graus, em homens que têm, no caso, sexo masculino abaixo dos 45 anos ou sexo feminino abaixo dos 55 anos. Ou seja, tem uma mãe, ou até mesmo uma avó que tem hipertensão abaixo dos 55 anos. Então, eu tenho que investigar também, certo? Isso, hipertensão, eu estou falando de primário. O que é hipertensão primária? É aquele que você adquiriu hipertensão entre os 25 e os 55 anos de idade. Nesse fator, eu tenho que ter um fator genético. Além disso, o fator genético, eu posso ter uma hipertensão adquirida. Eu tenho uma má alimentação, eu tenho uma alimentação rica em sódio, eu tenho uma carga extremamente de estresse no meu dia a dia, eu durmo mal, eu não me alimento bem, eu sou um paciente obeso. São vários fatores que podem acarretar junto com minha carga genética uma piora dos meus fatores, dos meus números de hipertensão. Como prevenir? Alimentação é o meu primeiro passo. Uma alimentação pobre em sódio. Uma alimentação, isso não quer dizer que aquelas dietas extremamente restritivas vão lhe causar um benefício. A gente tem que ter uma vida saudável. Atividade física, e a palavra da atividade física chama-se regularidade. Isso se diz 3 vezes por semana, por pelo menos 150 minutos, ou seja, 50 minutos, 50 minutos e 50 minutos pelo menos 3 vezes por semana. E é claro, quando houver necessidade, medicações. Fazendo uma combinação desses 3 fatores, medicação, atividade física e alimentação, o coração vai longe. Excelentes dicas, brigadão pelas orientações, viu, doutor Rodrigo? Eu que agradeço. Até a próxima.